nosso último evento, já comentei sobre isso, mas para quem não teve, esse espaço aqui é o espaço do empreendedor, foi tudo reformado, e a gente foi convidado para participar como patrocinador dessa reforma, e aí, em troca, a ACI permite que a gente também utilize o espaço aqui para fazer eventos. Então, além, obviamente, de fazer parte desse processo dentro da entidade, a gente consegue ainda trazer movimentação para a entidade, né? Que eu acho que é bacana, né? Eu sou vice-presidente de economia aqui, então também tem esse lado aqui, né? E para quem ainda não sabe, né? A gente tem a empresa de assessoria, que é a Focus, já ligada à XP, e a gente está com 16 anos de mercado, completados agora no mês de junho, 650 milhões de ativos em custódia, mais de 2.000 clientes ativos. E eu queria falar um pouquinho hoje do nosso braço educacional, que a maioria de vocês acho que já ao menos já teve algum contato com isso, mas é um projeto que a gente leva com muito carinho, e ele como negócio, ele não tem a intencionalidade nem de ganhar dinheiro, mas a gente tem muita satisfação em estar sempre divulgando muita informação. Tanto é que 90% do que a gente produz é gratuito, né? Então, o nosso portal, né, que está aqui, a gente tem as mentorias, tem os treinamentos, tem relatórios, tem vários livros digitais. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 220 mentorias já gravadas dentro lá do portal. Flávio é um participante ativo, né, Flávio? É divertido toda sexta, né? E a gente grava sempre para quem não consegue participar. E aqui a gente tem a parte de treinamentos, basicamente focados em bolsa de valores, para quem quiser aprimorar um pouco o conhecimento nessa área. A gente tem a parceria com a Levante, que produz toda a parte de análise para nós, então, todos os relatórios. Hoje a Levante também faz a gestão do nosso clube de investimentos, então é um parceiro bastante importante do nosso processo, principalmente ligado à análise de fundamentos. Os livros digitais, nós temos mais de 20 livros publicados lá, que são gratuitos, é só entrar lá no portal e fazer download dos PDFs. Aqui está a parte do YouTube, né, onde a gente toda sexta-feira faz a visão semanal. A gente tem transmissões ao vivo também com temas diversos. A gente tem o Mestre da Gestão, que é um evento do qual a gente convida gestores e analistas para falar sobre o mercado, como é que funciona a cabeça deles em relação à tomada de decisão de investimento. E é uma forma do investidor também conhecer um pouquinho do bastidor de um fundo, né? Como é que funciona, como é que o gestor toma a decisão. Eu sempre brinco, o Fernandes vai estar chegando daqui a pouquinho aqui, que é o nosso palestrante, que a função de um analista, de um gestor, é uma das piores do mercado, né? Porque geralmente ele tem um caminhão de dinheiro debaixo do guarda-chuva dele, ele tem que tomar a decisão em nome desse cliente, né? E ele trabalha com uma margem de risco, de erro muito pequena, né? Então, todo dia é uma decisão pesada para tomar. Então, o gestor de fundo, eu já tenho um cara foda no mercado, é o gestor de fundo, né? Porque ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo. E mais os conteúdos educacionais que a gente produz lá no YouTube também, esses materiais estão todos abertos. Então, aqui são os nossos vídeos. Aqui alguns exemplos das palestras com os gestores. Aqui são algumas aulas que a gente faz via live, né? Falando sobre diversos temas. E aqui, alguns de vocês já sabem, né? A gente recentemente teve um lançamento, tem um filho novo na casa aqui, que a gente está tratando com muito carinho, que é o nosso podcast Aposentado Rico. E a ideia desse podcast, ela nasceu dentro de um conceito do que a gente visualiza como ser um aposentado rico, né? Dentro de um conceito de riqueza que não está ligado só ao dinheiro, né? Então, a gente entende que aposentado rico é um estado onde o dinheiro é importante, ele faz parte do processo, mas tu tem que também ter tempo, tu tem que ter liberdade, tu tem que poder conservar relacionamentos e se possível ainda ter liberdade geográfica, né? Então,
decide morar, trabalhar onde quiser, decide o teu tempo, né? Quem faz a tua agenda é tu, teus relacionamentos são saudáveis e ainda tem dinheiro. Aí, na nossa visão, esse é o aposentado rico, né? Então, a gente resolveu trabalhar um pouco esses temas. A gente já está com 7 episódios, já virou minissérie, né, Júlio? Temporada 1 agora. E a gente está usando praticamente todas as plataformas para colocar. Estamos com o YouTube, evidentemente, é a principal, é o Spotify. Depois a gente bota aqui um QR Code, se vocês quiserem escolher a plataforma. Hoje eu descobri, a Yasmin está aí, descobri que o Spotify agora permite vídeo também. Nem sabia. Então, quiser, por exemplo, colocar no Spotify, bota a opção vídeo, escuta e vê também pelo Spotify. Então, novidade aí para nós, Yasmin. Então, o primeiro episódio, a gente discorreu sobre o conceito, que eu acabei de resumir para vocês aqui em 2 minutos, mas a gente gastou um episódio inteiro falando disso. Depois, a gente trabalhou para a gente entender em que fase a gente está nesse processo, né, dentro do processo de construção do aposentado rico. Aí um cliente nosso nos provocou com um conceito que ele tinha descoberto de um lançamento de um livro nos Estados Unidos, que era o Morrer com Zero, onde o autor parte do princípio que a gente guarda dinheiro demais e que deveria chegar no final da vida praticamente com zero, né? E obviamente que não é literal isso, né? A gente vira como é que é o Gimli, né? Ele calculou que ele precisava ter dinheiro até os 80 e morreu com 96, né? Então, os últimos 16 anos da vida dele foi de caridade, né? Que ele viveu de favor de amigos, da família e tal. Mas a ideia aqui é que a gente use o dinheiro para fazer outras coisas que não seja acumular, né? Então, bem legal, o livro é bacana e a gente também gastou o verbo aqui. Eu recomendo que vocês assistam esse episódio, que ele ficou bem bacana também. Aí um tema da moda, né, em relação à questão da inteligência artificial, como é que isso está impactando as nossas vidas hoje e a partir de agora, né? A gente teve como convidado o Robson, que é o CEO lá da Cigan. Hoje o Robson tem estudado muito esse tema, fez uma belíssima contribuição para a gente. E aqui também é legal, né? Questão de tomar risco, né? Que faz parte da vida também. Aqui foi com uma pegada mais no sentido de empreendedorismo, não tanto em arriscar em investimentos, e sim arriscar em negócios, né? Acho que ficou bem bacana. Aqui um tema que eu acho que boa parte de quem é pai e mãe se preocupa, né? Aqui foi quase uma autoanálise. onde eu abri um monte de erro que eu já cometi na educação lá da minha filha. O que não fazer, vocês vão ficar sabendo no episódio, né? Não, eu vou bloquear ela, porque ela não pode assistir isso. E ontem nós lançamos o último da série, que eu acho que foi o que eu mais gostei de fazer, foi o Se o Dinheiro Traz ou Não Felicidade, né? Esse foi filosófico pra caramba, né, Júlio? Então, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de tomar contato, se vocês apontarem o celular para esse QR Code aqui, ele vai abrir uma página onde tem todas as plataformas. Daí você vai lá e escolhe a que você quer assistir. Quer ir para o YouTube, só clicar no YouTube. Quer no Spotify, vai para o Spotify e assim por diante. Então, vocês são nossos convidados aí para fazer parte desse projeto. Também. Tá super divertido fazer. Terça-feira é o dia de gravação, né? Daqui a um tempo a gente vai se aventurar a fazer ao vivo também. Quando tiver craque, né, a gente vai transmitir do estúdio lá. Até o estúdio que a gente está fazendo tem condições de transmitir ao vivo também. Mas não, vamos fazer gravado primeiro. E aqui, para quem quiser também pegar nossas informações lá da empresa,
onde a gente está, né? Estamos aqui em Novo Hamburgo, na Bento. Para quem ainda não conheceu o escritório, é sempre uma satisfação recebê-los lá. E o Flávio sabe, né, Flávio? Quem vai ganha cuia, né? A bomba. E até camiseta, né, Júlio? Então tá bom. 2 minutos, o João tá aí. Bom, eu queria fazer a apresentação do João com ele aqui, né? Mas a ideia do contexto desses eventos é trazer algum especialista, sempre do mercado, para trazer uma visão bastante técnica para nós em relação ao que está acontecendo. E que é uma coisa que eu sempre falo, e nas palestras que eu dou e eventos que eu sou convidado para falar também, para a gente tomar um pouquinho cuidado com as narrativas, né? O Brasil, infelizmente, nos últimos anos, ele polarizou demais, politicamente falando, e as narrativas, elas acabaram tomando conta de tudo que é lado. Então, a gente recebe muita informação, e a maior parte dessas informações, elas não necessariamente são verdades. E ainda tem o algoritmo, que ele é treinado para te mostrar aquilo que tu quer ver, né? Então você começa a acompanhar um determinado tipo de informação, e ele entende que tu gosta dessa informação, ele passa a te reforçar essa informação uma atrás da outra, daí vem o viés de confirmação, né? Então tu está sempre recebendo cada vez mais informações daquele tema, e isso, na nossa visão, acaba trazendo um pouco de névoa para cima do que é real e o que não é. E quando a gente lida com profissionais que nem o Fernandes, que está chegando aqui, vai falar para a gente, são técnicos altamente qualificados, que eles são obrigados a eles fazer essa depuração para a gente, né? Então, geralmente, eles trazem uma informação muito mais transparente, muito mais verdadeira e que faz sentido prático para a nossa tomada de decisão. E, obviamente, que eu acho que é o objetivo de todos que estão aqui, para entender como se faz para investimento, né? Então, essa é a ideia básica de trazer profissionais dessa qualidade para trazer essa informação. E o Fernando, só para vocês terem uma ideia, ele tem um apelido dentro lá da gestora da Quantitas, que é o tarado da inflação, né? E ele é hoje um dos maiores especialistas do tema no Brasil, e o Banco Central ele tem um ranking em cima de analistas, gestoras, todas que passam a visão do que pode ser que aconteça no mercado para frente, né? Assim como tem o relatório Focus, que é a compilação de tudo isso, o Banco Central pega a informação que ele recebe de vários analistas e vários gestores e faz o ranking. E a Quantitas é a top 5 do ranking do Banco Central hoje, para vocês terem uma ideia. E graças ao Fernandes, que está vindo aqui. Então, só para vocês terem uma ideia da qualificação do profissional que vai bater um papo com a gente hoje. E trazendo um sentido prático disso tudo também, qual o efeito prático disso na gestão? Estou terminando de fazer a tua apresentação aqui. Pode vir, Fernando. Bem-vindo. Fica à vontade. E só para mostrar o sentido prático, já dando um spoiler aqui, olha a performance do fundo Galapagos em relação ao CDI. Então, o CDI é essa linha de baixo e a performance do fundo é de cima. E um dos responsáveis por isso está aqui na minha frente, acaba de chegar, e eu já passo o microfone direto para ele. Bem-vindo. Boa noite. Felizmente, o tempo é reflexo da infraestrutura do nosso país, né? Gente, eu saí 16 horas de Porto Alegre. É surreal o tempo que a gente demora para chegar aqui. Muito tempo parado na BR, mas cheguei. Cheguei. Agora a gente pode falar com calma. Posso agradecer o convite, agradecer a gentil apresentação e agradecer a presença de vocês. É um prazer. Oi? Ah, eu imagino, né?
Felizmente a gente já conhece a Fox e o André há algum tempo, temos um relacionamento ótimo com eles, só temos bem a falar deles, tenho certeza que eles só têm também coisas boas para falar da gente. Ah, claro, com certeza. Bom, começar fazendo uma breve apresentação da Quantitas. A Quantitas é uma gestora de fundos de investimento. Nós ficamos em Porto Alegre, estamos fora do eixo Rio-São Paulo, portanto, e hoje temos cerca de 5,5 bilhões de reais sob gestão, distribuídos em fundos multimercados e de ações, todos acessíveis através da XP, com o assessor de vocês. Somos hoje uma empresa com 30 mil investidores, então é uma base bem sólida, bem ampla, bem disseminada e pulverizada que, é claro, ajuda a gente a ter uma recorrência grande, uma consistência grande no negócio e nos investimentos que a gente consegue fazer para prover o último objetivo, que é a performance para vocês, nossos cotistas. Vou apresentar um pouco dos nossos fundos, acredito que já tivemos uma apresentação deles, então hoje nós temos estes 4 produtos distribuídos na XP. O Mallorca é nosso multi-estratégia, nosso fundo de investimento com todas as estratégias dos demais fundos, é um fundo que possui investimentos em todos os mercados, mercado de juros, mercado de moedas, mercado de ações, aqui no Brasil e lá fora. E ele, eu acho, é o fundo que mais exemplifica a cultura e o pilar da Quantitas, que é diversificação e consistência. Já vou adiantar para vocês, a gente não é uma empresa que se propõe a ser o fundo capa de revista, a ser o fundo que vai ser aquele que vai performar em primeiro lugar quando o mercado vai bem. Não tem bala de prata com a gente. A nossa ideia é que a gente consiga dar uma performance consistente para vocês, dentro do nosso mandato de retorno e de risco, em um momento onde o mercado vai bem, mas também quando o mercado vai mal. E, felizmente, o nosso histórico mostra que a gente passou já por vários eventos, como Joesley Day, greve dos caminhoneiros, a própria Covid, outperformando nossos pares. E é isso que a gente quer entregar. Consistência, através de diversificação, para vocês terem uma segurança dos retornos que vocês vão ter com a gente. Claro que se vocês estão buscando um fundo que quando o mercado vai bem, vai dar um retorno ali de 20, 30%, e quando o mercado vai mal, vai ter uma queda de 10%, não é a Quantitas a empresa indicada. A gente é uma empresa que busca muito mais a consistência ao longo do tempo do que grandes oscilações e grandes balas de prata para a gente ser o primeiro lugar na capa das revistas. Além do Mallorca, nós também temos o Monte Cristo, que é o nosso fundo de ações, long only, carrega também a ideia de diversificação, mas agora com exposição a ações. Então, é para quem quer ter exposição direcional a ações, quer entrar nesse mercado. Se você não quer se expor a ações, não tem que investir nem em ações, nem no Monte Cristo, nem em nenhum outro fundo de ações. Mas se você quer ter exposição, a ideia do Monte Cristo é justamente dar alfa, né, dar um retorno acima do que você conseguiria investindo diretamente no Ibovespa. E, por fim, para quem pensa em longo prazo, a gente também abriu o Quantitas Previdência, o Quantitas Capri, um fundo de previdência, ou seja, para quem está querendo fazer um investimento de longo prazo, para colher os benefícios tributários que existem quando você faz investimento em previdência, e também colher a performance das nossas estratégias, mas sendo ele um fundo de previdência, a gente teve que adaptar um pouco as estratégias dele. Ele não contém tudo que existe no Mallorca, ele contém a parte mais direcional, a parte mais líquida. Se a gente colocasse tudo que existia no Mallorca, a gente não poderia, na verdade, nem receber mais capital, porque a liquidez dos mercados brasileiros, elas têm um determinado patamar que elas comportam de investimento. Se você investe mais do que isso, você deixa de dar o retorno desejado. Por isso que o quarto fundo que eu ia falar aqui, o Galápagos, ele está fechado. O Galápagos é um fundo que chegou a 850 milhões de reais e batendo nesse patamar, se a gente continuasse aumentando o patamar dele, ele não entregaria mais o mesmo resultado para vocês. Então a gente encerrou ele e a lógica é similar no Mallorca e no Capri. O Mallorca é um fundo de 1 bilhão de reais e se a gente colocar ele no máximo que ele consegue ter de investimento sem perder performance, ele chegaria até 2 bilhões e não daria para aumentar. O Capri hoje usa estratégias parecidas, mas apenas as mais líquidas, então a gente consegue ir além destes 2 bilhões de reais, mas sem pegar a parte que seria prejudicada por um excesso de investimentos. Eu vou abrir um pouquinho aqui, são todas as nossas estratégias, cada coluna aqui é um fundo, cada linha é uma estratégia, só para mostrar que o Mallorca tem todas as estratégias que a gente opera na Quantitas, o Capri, as estratégias mais líquidas dele, e o Galápagos, que é o fundo fechado, apenas as estratégias de juros e inflação. Mas se vocês querem ter exposição às estratégias do Galápagos, se vocês gostam do Galápagos, elas ainda estão no Mallorca, só que elas vão estar junto com as nossas estratégias de moedas e de ações. E ali no cantinho temos o Monte Cristo, que eu comentei antes,
que ele tem só ações, né? Então só tem um quadradinho nele, que são as estratégias de ações. Aqui é o gráfico do retorno do Mallorca ao longo do tempo, um retorno de 166% do CDI desde o início, e a parte mais importante não é nem o retorno, é a consistência, eu acho. Aqui vocês podem ver que a gente conseguiu respeitar ao longo do tempo os limites de vol que a gente estabelece para o fundo, que é em torno ali de 4,5% ao ano. E o objetivo dele de retorno é CDI mais 4. Então, a gente sempre vai se balizar pelo CDI e vai somar 4. Esse é o nosso objetivo quando a gente investe no fundo para vocês. Hoje o CDI está em 13,75, então, se a gente fosse fazer um investimento hoje no Mallorca, o valor esperado dele seria 17,75. Esse é um retorno bem substancial, mas lembre que se o CDI subir ou cair, o total também varia. Se o CDI for para 2, o retorno objetivo vai ser 6. Se o CDI for para 20, vai ser 24. Então é sempre CDI mais 4, e a gente tem conseguido entregar esse objetivo dentro desse PL aqui de 1,1 bilhão de reais, que é o que a gente opera nele. Esses quadrinhos aqui mostram a consistência dele mês a mês, então cada quadrinho verde é um mês com retorno positivo e acima do CDI, cada quadrinho amarelo um retorno positivo mais abaixo do CDI, e os vermelhos são os retornos negativos. Apenas para mostrar que o fundo conseguiu, ao longo do tempo, ter essa rentabilidade mais consistente, mais diversificada, com poucos quadradinhos vermelhos ao longo da distribuição de retornos dele mensais. Aqui é o CAPRE, o nosso fundo de previdência que eu comentei. Então, aqui, aquela mesma lógica das marquinhas, né? Todas estão no Mallorca, o CAPRE apenas as mais líquidas. Aqui a gente trabalha com um retorno um pouco menor, é CDI mais 3, mas também com uma volatilidade menor, que é em torno de 13,5% a 4% ao ano, e colhendo, claro, benefícios tributários que a longo prazo acabam equalizando a rentabilidade dos dois. São benefícios que o Mallorca não conta porque ele é um fundo multimercado, não é um fundo de previdência. Então ele não tem os mesmos benefícios, mas no CAPRA, se você está olhando para longo prazo, mesmo com esse objetivo de retorno diferente, você consegue algo similar ou até maior que o Mallorca. Aqui é uma rentabilidade simulada, porque o CAPRA tem um pouco tempo de existência, ele foi aberto esse ano. Então, se a gente tivesse rodando as estratégias que a gente objetiva no CAPRA desde o início, lá em 2016, a gente teria um retorno aí em torno de 100% contra um CDI de cerca de 60%. E por fim, o Galápagos, que é o fundo que está fechado. Não vou tomar muito do tempo de vocês aqui pelo fato dele estar fechado, então não recebe mais aplicações, mas tem um retorno também bem substancial, 179% do CDI desde o início, distribuído em hoje 828 milhões. A gente fechou ele quando bateu 850, e mesmo estando fechado, se você quiser ter no seu portfólio as estratégias de juros e inflação do Galápagos, basta você investir no Mallorca, que ele também terá essas estratégias, mas, de novo, né, junto delas, estratégias de moedas e ações. E quando eu falo juros e inflação, às vezes as pessoas confundem, você tem crédito privado, então ali você tem títulos privados, onde você empresta dinheiro para as empresas, e se a empresa não pagar, eu tomo um grande prejuízo. Não, no Galápagos não tem nada disso. Quando eu falo juros e inflação, são estratégias ativas de antecipar um movimento de alta dos juros, porque a gente avalia, por exemplo, que a inflação vai ser muito alta, o Banco Central vai ter que subir os juros, ou queda de juros, porque o mercado brasileiro vai ficar mais otimista e vai trabalhar com juros menores, ou que o IPCA da semana que vem vai ser mais alto, a gente consegue operar isso, consegue colocar dinheiro no nosso cenário econômico de vamos ter uma inflação maior. Então é gestão ativa, é baseada no nosso cenário macro. Claro que a gente às vezes procura explorar distorções do mercado, não vamos estar tão expostos aos grandes movimentos de altas e baixas, mas a ideia é sempre estar trabalhando com o nosso skill em juros e inflação, em termos de antecipação do que vai acontecer. E tudo isso dá esse retorno bastante consistente, de 179%, com quadrinhos também verdes na maior parte do tempo. Notem aqui a, né, a existência de alguns vermelhos, mas são poucos, amarelos também. A maior parte do tempo um retorno verde consistente. Tudo isso ainda está dentro do Mallorca, se vocês tiverem interesse em ter exposição, apesar do Galápagos estar fechado. Por fim, temos nosso fundo de ações, que, de novo, fundo de ações, se você investir aqui, você quer ter exposição a ações, você quer ter esse risco. Se você quer ter esse risco, é interessante um veículo que dê um retorno acima do Ibovespa. A gente conseguiu ao longo do tempo, estamos hoje, desde o início, com cerca de 60 pontos acima do Ibovespa. Então, o Monte Cristo, aqui, se vocês forem olhar, desde o seu início, que é 2011, deu em torno ali de 150% de retorno, enquanto o Ibovespa deu 90%. A ideia aqui é também tentar fugir do consenso, fugir das empresas que estão presentes em todos os fundos de investimento, diversificar no mercado de ações,
procurar nomes que não estão nos holofotes do mercado, que é a cultura da casa como um todo, né. A Quantitas tem essa ideia sempre de tentar diversificar, de fugir das balas de prata. E é interessante ver que o Monte Cristo, desde o seu início, se a gente pega janelas de 3 anos, 93% dessas janelas superaram o Ibovespa. Então, se você entra no Monte Cristo, fica 3 anos, 93% das vezes, pelo menos, você teve um retorno acima do Ibovespa lá no final dessa janela de 3 anos, que é mais ou menos o tempo que a gente coloca para conseguir os nossos objetivos de retorno e risco nos nossos fundos. Aqui algumas premiações da Quantia, os top 5 do Banco Central, todos os nossos multimercados são 5 estrelas na Morningstar, premiações na seleção de fundos da XP de 2022, o Galápagos ficou aqui em segundo lugar, estamos no índice de hedge funds da Ambima, um índice de referência do mercado dos fundos de investimento, e também no Guia Valor de Fundos de Investimento, sempre com uma presença consistente. Pessoal, em relação a Quantitas, era isso que eu tinha para dizer. Vou passar agora para a parte que talvez, acho que vai ser mais interessante do evento, né, que é falar um pouquinho do nosso cenário econômico. Fico aqui também, convido vocês a perguntarem, a interagirem, a me questionarem. É mais interessante se for um debate do que se a gente fizer algo unilateral. Mas, por favor, já temos uma pergunta, pode fazer, por favor. Perfeito. Imagina que você está num mercado onde todo dia na verdade, é uma dificuldade de liquidez, por isso que eu vou tentar trazer esse exemplo. Mas você está num mercado onde todo dia negocia-se R$ 1 milhão. R$ 1 milhão se compra, R$ 1 milhão se vende, no dia seguinte R$ 1 milhão se compra, R$ 1 milhão se vende, e assim por diante. Agora imagina se eu chego com R$ 100 milhões e resolvo querer comprar algo nesse mercado. Tem 1 milhão que fica sendo negociado, e eu chego e coloco 100 milhões na compra. O que vai acontecer com quem está vendendo algo no mercado que gira 1 milhão? Vai jogar o preço lá para cima, porque tem um maluco querendo jogar R$ 100 milhões num mercado que, em geral, negocia 1 milhão. E quando o preço dos vendedores subir, o meu resultado piora. Eu estou botando R$ 100 milhões comprando coisas caras. Obviamente, se eu estou comprando coisas caras, eu vou ter um retorno pior delas. E, em última instância, os prejudicados são aqueles que fizeram investimentos nesse bolo de R$ 100 milhões, que são os cotistas. Então, a gente não pode entrar com um capital muito alto em mercados que não têm capacidade de absorvê-lo. Se você vai para os Estados Unidos, bom, lá você tem uma liquidez tremenda em praticamente todos os mercados, os limites são muito mais altos. Mas aqui no Brasil existem algumas estratégias cuja liquidez é baixa. Esse exemplo dos mercados onde só gira 1 milhão. E as de juros e inflação são uma delas. Várias das estratégias que a gente opera ali não comportam o suficiente para a gente conseguir botar mais do que R$ 850 milhões. Se a gente botar mais, a gente até consegue comprar e vender. Mas vamos comprar mais caro, vamos vender mais barato, vamos prejudicar o retorno, não alcançamos o CDI mais 4. Por favor. Em geral, isso acontece quando o fundo está querendo abrir um espelho em outra instituição, por exemplo. Isso, isso acontece normalmente quando você, por exemplo, tem um fundo de investimento original com suas características, eu abri fundo Quantitas, só se acessa via Quantitas, só clientes da Quantitas conseguem aplicar nele. O fundo tem lá um bom tempo, tem 1 ano, tem tantos milhões de reais, e de repente a XP bate na minha porta e fala: João, eu estou querendo abrir um fundo similar a esse. Opa, interessante. Podemos abrir aí, talvez? Não, olha só, abrir aqui da forma como você estruturou esse fundo, não dá. Vamos fazer um espelho dele, mudando algumas características da relação comercial entre eu e você, relação regulatória, relação tributária, e vamos fazer a mesma estratégia, mas num novo modelo. E quem investir nesse fundo espelho vai fazer, no final das contas, um investimento nesse fundo original. Normalmente é essa a razão de você ter um fundo espelho. Mas o mercado em si tem capacidade. Se esse fundo espelho nunca existisse e eu continuasse captando no fundo grande, ele ia continuar aumentando de tamanho de forma enquanto o mercado comportasse ilimitado. Então não é uma questão, nesse caso, de liquidez, é uma questão do modo como você quer ofertar. Eu dei o exemplo da XP, mas você vê isso acontecendo em todas as instituições financeiras. Bancos, corretoras, todo mundo está o tempo todo avaliando se vale mais a pena você abrir o fundo num formato que ele já existe, ou você faz um espelho dele num outro formato, às vezes com umas características que o cotista nem vê, inclusive, essas mudanças, porque normalmente elas nem mudam nada para o cotista. Elas mudam algumas coisas na relação ali entre a instituição financeira e a gestora que estão ofertando aquele fundo. Mas, nesse caso, não tem relação com a liquidez. A liquidez é algo que daí realmente limita o fundo, independente dele ser o original ou o espelho. E assim,
Esse é o comportamento que eu considero correto, né? Você chegar no limite e parar. Existem gestoras que não param, né? Tá com fundo com 10 milhões, performam, 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 de repente recebem captações e vão para 1 bilhão. Às vezes, quando chegam no 1 bilhão, elas não conseguem mais entregar a performance que elas entregavam, porque esse 1 bilhão já é acima da liquidez que o mercado comporta. Mas ainda assim elas aceitam 1 bilhão e continuam. A longo prazo, elas acabam não entregando a performance e no fim das contas, recebem resgate. Quem sai prejudicado é o cotista que entrou quando já tinha 1 bilhão, que aí esse 1 bilhão não consegue ser investido lá dentro. É uma coisa, eu acho, antiética, não é ilegal, mas é antiética. Por isso que a gente, pensando no cotista, a gente fecha o fundo. A gente não vai ir além dos 850 milhões, porque a gente quer que o cotista que entrou no fundo com 850 milhões tenha o mesmo potencial de retorno que o cotista que entrou quando o fundo tinha R$ 1 milhão. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, legal, obrigado pelas perguntas. E convido a continuarem assim, acho que a dinâmica fica muito mais interessante. Aqui eu vou começar a falar de cenário econômico e vou começar a falar de cenário econômico global. Brasil é um peixe pequeno quando a gente pensa em fluxos de capitais internacionais, então a gente tem que ter sempre um olhar muito atento ao que acontece lá fora para pensar o que está acontecendo aqui dentro. E o nome do jogo dos mercados globais, desde o início da pandemia, tem sido a inflação. Inflação é a variável que tem determinado os grandes movimentos dos mercados a nível internacional. Aqui eu trago a inflação a nível global, pensando aqui em mundo, é a linha preta, é a inflação acumulada em 12 meses. E notem que depois de muito tempo com o mundo rodando numa inflação de 1 a 3% ao ano, essa inflação explodiu e foi aí para cerca de 9% no pós-pandemia. Uma expansão que a gente vê em emergentes, chegando a quase 10%, e desenvolvidos, que chegaram ali a 7,5%, 8%. Esses são os maiores patamares a nível global desde 2007. E entendam que por global eu estou chamando aqui 34 países, que são as 34 maiores economias do mundo, que no fim das contas determinam o que acontece com a economia mundial. Se a gente olhar Estados Unidos, a inflação subiu para cerca de 9%, o maior patamar desde 1980. A gente está falando, num pós-pandemia, de uma inflação que chegou nos maiores níveis em 40 anos. Vocês sentiram isso na pele, eu senti isso na pele. O Brasil não foi exceção, a gente teve uma inflação galopante nesses últimos anos. Mas o mundo todo passou por isso. E o que aconteceu com o mundo? Por que o mundo passou por esse processo inflacionário tão severo? Quando a gente fala em inflação pós-Covid, eu gosto de descrevê-la como uma peça com 3 atos. A gente tem um primeiro ato, que acontece em 2020, que é logo no momento que as pessoas entram em lockdown, né. Vamos lembrar o que acontece na pandemia. Todo mundo teve que ir para casa, né, ninguém podia mais sair por conta da contaminação que isso gerava, e a partir do momento que a população mundial, quase 8 bilhões de pessoas na época, vão para suas casas, elas precisam abastecer as suas casas. As casas não estavam preparadas para elas trabalharem, precisavam de computador, headphone, teclado, mouse, elas precisavam de estrutura para morar melhor em casa, então tinha que trocar o ar-condicionado, trocar a geladeira, trocar o fogão, comprar um micro-ondas, e elas precisavam de entretenimento. Então compraram um aparelho de som, compraram um videogame, compraram uma televisão nova, porque o mundo que a gente estava acostumado a viver deixou de existir, e a gente passou a viver só dentro de casa. Só que o planeta não estava preparado para abastecer do dia para a noite 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas de eletroeletrônicos. Existia uma determinada capacidade fabril, esse mundo estava acostumado, produz tantas televisões, tantos eletrodomésticos, tantos computadores. Se de repente essa demanda por eletroeletrônicos triplica, quadriplica, bom, o mundo não tinha condições de ofertar isso. E o que acontece quando de repente tem muita demanda por algo e não tem oferta? O preço sobe. Foi o que aconteceu. Se vocês olharem aqui, a linha azul é justamente a inflação nos Estados Unidos de artigos de residência, que pega todos esses eletroeletrônicos que eu descrevi. A inflação ali foi altíssima, saiu em 2019 num patamar ali de 100 para preços cerca de 20% acima nesse agregado. É uma alta muito substancial, com alguns itens ali dentro, como os eletrônicos, subindo bem mais, 40%, 50%, 60%. Mas também não foram apenas esses itens de dentro de casa que subiram. Pensem que tudo que utilizava insumos que a gente precisa para produzir eletroeletrônicos também passou pelo processo inflacionário. Um insumo comum a vários produtos é o microchip. Para você produzir uma televisão, você precisa de um microchip. Para você produzir um carro, você precisa de um microchip. Então, por mais que as pessoas não estivessem saindo de casa, elas estavam precisando de microchips para produzir televisão. Então, faltou microchip para produzir carro. E aí, faltou carro. E aí, o preço do carro explodiu.
Todo mundo viu isso na FIPE, né, o seu carro usado subindo mês contra mês, ali em 2020 e 2021, uma coisa inédita, né, o carro usado está valorizando dessa forma. Então a gente vê aqui nesse gráfico o preço do veículo novo e usado nos Estados Unidos, também com uma alta muito substancial, em torno aí de 30%. Esse foi um processo ali que foi muito intenso entre 2020 e 2021. A partir de 2021, a gente tem um novo ato que começa a acontecer. No final de 2020, a gente tem a vacina, as pessoas podem voltar a circular, e elas vêm para a rua com uma vontade tremenda de consumir justamente aquilo que elas não tinham consumido durante a pandemia. Que é o quê? Serviços. As pessoas queriam ir no restaurante, queriam ir no cinema, queriam ir no bar, queriam viajar, queriam pegar o avião, conhecer outro país, ir para a praia, fazer tudo aquilo que elas não tinham feito durante a pandemia. E elas não só estão com muita vontade de fazer isso, como estão com muito dinheiro. Por incrível que pareça, a renda, em termos agregados, subiu na pandemia. Só que ela subiu de forma heterogênea. Quem trabalhava nos serviços, infelizmente, saiu muito prejudicado. Quem trabalhava no restaurante, ou tinha um restaurante, o restaurante quebrou. Então, perdeu seu emprego, perdeu seu negócio. Mas quem tinha um negócio que funcionava no home office, conseguiu manter o negócio funcionando. Num ambiente onde o juro foi para zero, então o financiamento ficou muito barato naquela época, e onde governos do mundo todo fizeram incentivos fiscais para segurar as mazelas da pandemia. Nos Estados Unidos chegaram a transferir cheques de $1.000 para as pessoas mais afetadas. Nessa transferência gigantesca de renda e essa migração das pessoas para casa, que em última instância até levou elas a pouparem dinheiro, fez com que a gente criasse uma população enorme com muito dinheiro no bolso, saindo de repente querendo consumir serviços. E durante a pandemia, o que aconteceu com os serviços que elas queriam consumir? O que aconteceu com os restaurantes? Quebraram. O que aconteceu com o cinema? Quebrou. Menos oferta, demanda galopante, o preço dos serviços explode. Alguém fez uma pergunta? Foi impressão minha? Não. Então aqui a gente vê na linha azul serviços excluindo aluguéis, na linha preta é o preço dos aluguéis, que também no afã de encontrar uma residência melhor, de às vezes sair dos centros urbanos, as pessoas passaram a consumir mais imóveis, que foi um consumo muito facilitado, porque o juro, vamos lembrar, no mundo desenvolvido estava zero. No Brasil, vamos lembrar, a Selic chegou a 2. Está 13,75. A Selic chegou a 2 na pandemia. Então era muito fácil você financiar um imóvel. Então, acaba que o preço dos imóveis sobe e junto dele sobem os aluguéis. E por fim, temos um último aumento aqui relacionado ao serviço, que é o aumento dos salários nessa transição da vacina em diante. Porque a gente, de repente, vê serviços precisando de gente para trabalhar, a gente vê pessoas ainda receosas em trabalhar num setor com exposição ao Covid, e com dinheiro do bolso, porque muitas dessas pessoas recebeu esses auxílios governamentais, esses $1.000 que o governo americano mandava. Então, todo mundo teve um pé atrás de voltar, de repente, a trabalhar num serviço que gerava uma exposição a ela ao Covid. Então, faltou gente para trabalhar, os serviços começaram a ter que pagar salários mais altos, salário é custo para o serviço, custo é repassado para preço, preço do serviço sobe junto com os salários na linha verde. Então, esse é um processo que acontece ali na transição de 2020 para 2022. É uma peça de terror já até agora, tivemos 2 atos muito feios. O que podia acontecer para piorar em 2022 num cenário que parecia que não tinha como piorar mais? Uma guerra. Em 2022, a Rússia invade a Ucrânia, algo que, da forma como aconteceu, ninguém estava esperando. Na época, a Rússia era o segundo maior exportador de petróleo do mundo, a Ucrânia, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos. De trigo, era o terceiro maior, um país com uma economia relativamente pequena. A Rússia, de repente, não tem mais nenhum relacionamento comercial com o Ocidente, recebe um embargo do Ocidente inteiro que deixa de comprar petróleo russo, falta petróleo, faltando petróleo, você tem que substituir aquele insumo energético por outros insumos, passa a faltar gás natural, passa a faltar carvão, e o preço da energia como um todo sobe. O que usa energia para ser produzido? Tudo. Então você tem um insumo comum de todos os bens e serviços que de repente explode de preço, e isso tudo é repassado para mais uma leva de inflação global. Nessa linha azul vocês veem o preço do petróleo. Ele já tinha subido muito no pós-pandemia, mas aqui de 2022 em diante ele sai aqui num valor em torno de 160 para cerca de 260.
forma, desde o início da pandemia, uma alta aqui de 160%. Já o trigo e demais commodities agrícolas também explodem durante a guerra, aí porque a Ucrânia, obviamente, sendo invadida, não conseguia mais mandar grãos para fora, e grãos passam a subir de preço porque faltam, tudo que utiliza grão sobe, como o preço da carne de frango, carne bovina, e aí você tem uma onda de preço de alimentos que também é repassada para preço de bens e serviços. Então são três atos que formam um terrível cenário inflacionário que marca aqui a inflação como o principal tema das economias a nível global desde 2020. Mas a gente tem uma reação. Os bancos centrais, principais responsáveis por combater a inflação em qualquer país, reagem a esse processo inflacionário. Essa tabela aqui, em cada uma das colunas você tem a taxa de juros num determinado mês, e aqui nas linhas é um país. Aqui está um pouquinho apagadinho de ver, mas são países desenvolvidos aqui, emergentes aqui é a América Latina, Europa e África, Ásia. E a ideia é só mostrar nos quadrinhos vermelhos que a maior parte dos países do mundo subiu os juros. E eu estou falando aqui dos últimos 12 meses, aqui é agosto de 2022. Então, cada quadradinho vermelho é um movimento de alta. E até agora, os países desenvolvidos, agora em julho, ainda estão subindo juros. Então, a gente ainda vê um processo de alta de juros, fica mais fácil de ver isso aqui se a gente bota num gráfico. Então, aqui eu pego a média desses 34 países. Notem aqui como o juro médio que rodou aqui em torno de 2% ao ano explode para cerca de 5% ao ano. Emergentes chegam a 6,5% ao ano, desenvolvidos em torno de 13,5% ao ano. E por que o juro sobe dessa forma? Porque quando você sobe taxa de juros, você torna mais caro as pessoas se financiarem, tomarem crédito. Esse juro mais caro faz as pessoas consumirem menos, as empresas investirem menos e, de repente, a demanda diminui. É óbvio que ninguém gosta de juro alto, mas se você tem uma oferta limitada e você tem uma demanda muito maior que a oferta, enquanto você não adequar essa demanda à oferta, você vai ter preços para cima. A gente está falando assim de preço da comida, coisa mais básica do mundo, subindo para as populações mais carentes. Então você tem que baixar essa demanda, porque senão a reação acontece via preços, e as pessoas saem muito mais prejudicadas do que os danos causados por um juro alto. Essa é a ideia de subir o juro. É claro, bom, mas por que você não sobe a oferta? Porque você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Eu não consigo explodir a oferta de eletroeletrônicos no mundo em 3 meses. Você tem que construir uma fábrica, aumentar a capacidade fabril. Não é algo tão simples de fazer. Serviços idem, não consigo abrir milhares de restaurantes de repente. Então você acaba tendo que atuar pelo lado da demanda, subindo o juro, que é algo que você faz de forma rápida, né? Em 3 meses eu consigo subir muito o juro, como foi feito aqui a partir aí do início de 2021, quando o mundo começa a subir juros muito rápido. Mas você tem que fazer isso, senão você não consegue conter essa pressão inflacionária. Se a gente olhar ritmo de alta de juros, esse gráfico da direita denota a intensidade com que os juros foram elevados. Notem aqui, mundo desenvolvidos e emergentes de novo, começam a subir juros ali em 2021 e só aceleram o ritmo com que essas altas de juros estavam acontecendo ao longo do tempo. Ali no início, o juro estava subindo de 0,25 em 0,25. Ia de 10 para 10,25, 10,25 para 10,50, 10,50 para 10,75. No meio de 2022, o juro já está sendo subido de 1 ponto em 1 ponto, tá indo de 10 para 11, para 12, para 14. Então, o ritmo de alta de juros foi muito alto, porque precisava conter uma inflação muito alta, era algo muito inédito a nível global. O lado bom da história é que a gente está vendo resultados. A inflação finalmente está respondendo a essas altas de juros. E a gente já está vendo, inclusive, uma reação por parte dos bancos centrais. Eles ainda estão subindo juros, mas notem que o ritmo com que eles estão subindo juros está diminuindo. Ali na metade de 2022, estava subindo de 1 ponto em 1 ponto. Agora, já está subindo de 0,25 em 0,25. Inclusive, a última alta do Banco Central americano, do Fed, foi justamente de 5 para 5,25. O Fed, há pouco tempo atrás, estava subindo de 100 em 100. Algo bem inédito para a economia americana, não acontecia isso desde os anos 70. Então, as coisas estão melhorando, não o suficiente para eles pararem de subir juros, mas a gente já consegue olhar logo ali na frente e ver o juro parando de subir. Em emergentes, a gente consegue ver até ele caindo, como é o caso do Brasil. A gente acha que em agosto começa a cair o juro. Nos desenvolvidos não é o caso. Os desenvolvidos começaram a subir juros depois, subiram menos, ainda devem ficar pelo menos uns 12 meses com juro alto. Mas você olha lá para o final de 24, o cenário é de queda de juros nos desenvolvidos finalmente. O que é uma boa notícia, porque significa que a inflação está mais controlada e os bancos centrais estão finalmente podendo parar de subir juros. É claro que isso tem seus custos. Então, se a gente olhar que a indústria americana, que é o que essa linha preta mostra,
produção da indústria americana caindo muito, desde o pico lá de 2020. O consumo de serviços nos Estados Unidos também, que é a linha azul, desde o pico lá em 2021, caindo muito. Mas esse é o objetivo, você diminuir a demanda. Porque se você não diminuir a demanda, preços continuam subindo. E preços subindo, se tem uma pessoa que é danificada, que é prejudicada, são as pessoas mais carentes. Então, isso é política pública, isso não é algo de mercado, não é algo que está ali no economês. Não, é política pública pensando nas pessoas mais afetadas por uma pressão de preços galopante. Infelizmente, é um remédio amargo, mas até hoje a ciência econômica não conseguiu achar algo que funcionasse melhor. E os países que tentaram coisas mais heterodoxas, Argentina, Venezuela, não deram muito certo. Então, subir juros é um mal necessário, mas a melhor parte é quando você finalmente consegue derrubar os juros, que é onde a gente está se aproximando. Aqui, commodities também reagindo, então, lembra que eu falei aqui do petróleo subindo? Ele está dentro desse índice, que é o índice de commodities energéticas, a linha amarela. Explodiu ali em 2022, já cedeu bastante. Commodities metálicas, né? Minério de ferro, níquel, aço, tudo também saindo das máximas. Até o agro, que é a linha azul, não está mais nas máximas. Então, commodities são justamente os insumos, né, que entram em todos os bens e serviços. Se elas estão caindo de preço, é uma pressão inflacionária menor se desenhando à frente. E se a gente pegar as próprias surpresas da inflação, isso aqui é um índice que a Bloomberg, que o Citibank gera todo mês, que mostra o quanto que a inflação está surpreendendo. Ele tem a nível global, na linha preta, G10 na vermelha e emergentes na azul. Nota que a inflação não só era alta, mas mês a mês ela só surpreendia para cima. O mercado achava que ia vir 0,5, vinha 1. Achava que ia vir 1, vinha 1,5. Até meados de 22, quando ela finalmente começa a surpreender para baixo. Emergentes, global e até um pouquinho o G10 já estão finalmente vendo a inflação surpreendendo para baixo. Ela está alta, mas agora ela começou a cair mais do que se espera, que é uma ótima notícia. O lado ruim é que temos um risco na mesa, que não podemos esquecer, que é a chance desse aperto de juros se mostrar maior do que deveria ter sido. A gente tem uma recessão global. Nos Estados Unidos, a probabilidade de uma recessão tem rodado em torno de 60%. Não é pouca coisa. É claro que a gente tem um Banco Central que está muito atento a essa probabilidade de recessão. É esse Banco Central, como nos Estados Unidos, que agora está decidindo parar de subir os juros. Parte dessa razão é justamente para não quero entrar numa recessão que vai fazer a gente ter queda de preço. Não é essa a ideia. Eu só quero diminuir a demanda, o crescimento ser menor o suficiente para a inflação não ser tão alta. E se essa recessão, no fim das contas, se materializar, eu acho que a reação do Banco Central americano vai ser muito forte no sentido de derrubar juros. Então, é muita simetria de juro para baixo que a gente vê. E a gente está posicionado nisso. A gente, inclusive, na Concha está vendido em taxa de juros americana. Hoje a taxa está acima de 4% ao ano, a taxa de 10 anos nos Estados Unidos. A gente acha que isso tem que valer 3 a 13,5% ao ano. E estamos também com exposição a alguns ativos que saem beneficiados numa queda de juros, em especial o iene japonês. Quando o juro americano cair, a gente vai ver um fluxo de saída de capitais buscando outros portos seguros do mundo, em especial portos seguros que estejam subindo juros, e um país em especial que está recém no início de um processo inflacionário maior, recém no início de uma discussão de ter juros mais altos, é o Japão. É o único desenvolvido que não subiu juros ainda. E a gente acha que ele vai ter que subir, porque lá a inflação está ficando alta também. Então a gente está esperando que vai ter um fluxo de capitais saindo dos Estados Unidos, que vai baixar juros, para o Japão, que vai ficar com juro mais alto. E a gente está posicionado em iene japonês para pegar a valorização que a gente acha que deve acontecer nesse processo. É claro que a gente pode estar errado, se os Estados Unidos, no fim, mostrarem um processo inflacionário maior, tiverem que manter juros mais altos por mais tempo, bom, aí esse call do iene ele não vai se materializar, mas a gente acredita que as assimetrias estão nesse sentido, porque o iene está muito desvalorizado, o juro americano está muito alto, o juro japonês está muito baixo. Pessoal, de modo geral era isso de global. Queria abrir um espacinho aqui para caso alguém queira fazer um comentário, uma pergunta sobre economia global, por favor. Na nossa inflação pode ser sim um processo danoso. Se a gente entrar num ciclo de queda de juros forte e os Estados Unidos surpreenderem e mantiverem o juro alto por mais tempo, ou pior ainda, subirem mais o juro, certamente o Brasil vai ser prejudicado, como qualquer país que fique com um diferencial de juros menor com os Estados Unidos. A gente pode ter uma desvalorização cambial, e essa desvalorização cambial pode, inclusive, levar o Banco Central do Brasil a ter que parar de cair juros. Não é à toa que o Banco Central está sendo tão cauteloso aqui no Brasil em derrubar juros. A gente está vendo uma pressão política gigantesca pela queda de juros, e, na prática, o Banco Central tem falado: olha, eu sei que a inflação está melhor,
Eu sei que as expectativas caíram, mas não é um cenário tão óbvio. Se eu errar a mão e começar a cair o juro muito cedo, muito rápido, eu posso levar a consequências indesejadas, desde uma inflação maior aqui no Brasil só por demanda, quanto a um processo de eu estar muito na frente do resto do mundo, o resto do mundo está com juros muito mais altos que o Brasil, e com a gente começar a ter saída de capitais, que é justamente o contrário do que a gente está vendo hoje aqui, o Brasil está vivendo entrada de capitais, inclusive é justamente esse o primeiro slide que eu queria mostrar. A entrada de capitais que o Brasil está vivendo está sendo muito benéfica para a nossa moeda. Não é à toa que o real chegou agora a 4,80 e eu acho que no cenário que a gente está, onde o Banco Central não está saindo correndo para derrubar o juro, a assimetria parece ser até para baixo. A gente buscar um 4,70, 4,60 de dólar. Mas é um risco. Né? Como tudo no mercado, você olha para frente tem que pensar nas assimetrias. A assimetria, para mim, parece que o Banco Central não vai ser tão agressivo na queda de juros aqui, justamente uma das razões é para não ficar um juro tão abaixo do resto do mundo, como os Estados Unidos. Tem outras razões também, mas essa é uma delas. Se eu tiver errado e o Banco Central derrubar o juro muito rápido, ou os Estados Unidos acabarem não derrubando o juro, bom, aí realmente essa moeda que a gente está vendo valorizando, essa aqui é a taxa de câmbio brasileira, a linha preta, saiu agora recentemente de 5,40 para esses 4,80, ela pode sim voltar a desvalorizar. Não, por favor. 2,5. Bastante. Por isso que eu acho que a simetria. Não, com certeza não. Acho que é para o final do ano que vem. Então, a gente, quando fala de altas e quedas de juros, é um ponto bem importante que tu falasse. Assim. Você tem o juro que o Banco Central determina. No caso do Brasil é a Selic, no caso dos Estados Unidos se chama Fed Funds. Esse juro tem uma característica muito específica. É o juro que você recebe emprestando dinheiro para o governo por um dia e recebendo no dia seguinte o dinheiro de volta. É um juro de curtíssimo prazo. Por que o Banco Central, de qualquer lugar do mundo, baliza a política monetária, sobe e cai o juro que vale por um dia, sendo que ninguém faz empréstimos no nosso mundo aqui, né, fora do mundo do sistema financeiro, faz empréstimos de um dia? É que, na verdade, quando você faz um empréstimo no banco para 5 anos, 10 anos, esse empréstimo no banco está refletindo toda uma expectativa de qual vai ser a evolução da taxa de juros de hoje até o dia que esse empréstimo vai ser pago, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se o banco oferecer um juro menor do que a expectativa, de repente todo mundo começa a querer aquele crédito, porque as pessoas acham que o juro vai subir e o banco está oferecendo um juro baixo. Daí todo mundo começa a querer aquele crédito, o juro acaba subindo e o banco negocia o juro num patamar mais alto. Para baixo é a mesma coisa. E esses movimentos de moeda, esses movimentos até da inflação, eles são muito influenciados por esse juro de 5 anos, de 10 anos, que é um juro que o Banco Central nem controla, inclusive. Então, quando a gente fala que os Estados Unidos vai derrubar o juro no final do ano que vem e o Brasil vai derrubar o juro agora, isso é uma expectativa que já está refletida em todos os preços do mercado. Essa moeda a 4,80 é um valor que o mercado atribui para o dólar, já contemplando uma queda do juro nos Estados Unidos, lá mais para frente, e uma queda dos juros do Brasil agora. Chegou-se a esse equilíbrio, 4,80. Vamos dizer que o mercado reprecifica isso e passa a trabalhar que o Banco Central dos Estados Unidos vai cair o juro amanhã. Não, isso com certeza. Até porque o juro esperado. Exato, não, com certeza. Perfeito. E justamente, se os Estados Unidos surpreende e decide, não, eu vou cair o juro amanhã, não no final do ano que vem, bom, a gente vai ter uma mega valorização cambial. Não vai ser 4,80, vai ser muito mais valorizado, vai ser 4,50, vai ser 4,40. Agora vamos dizer que o Banco Central vem a público e fala, olha, eu só vou derrubar o juro no final de 2025. Bom, aí o câmbio sobe. E são esses eventos, a evolução da realidade, que vai fazendo o mercado balizar suas expectativas. Não o evento em si, onde o Banco Central sobe ou cai o juro. É, na verdade, como evoluem as expectativas do mercado de qual vai ser essa trajetória. E essa trajetória que eu estou descrevendo hoje é o que tem gerado esse equilíbrio no 4,80. Se esse equilíbrio mudar, é porque essa trajetória mudou. Ou o Brasil valorizou, o Brasil vai derrubar menos o juro, ou os Estados Unidos vai derrubar mais o juro. Simplificando, né? Porque não é só o juro americano que influencia a taxa de câmbio, mas os vetores de juros vão afetar nesse sentido. Até a gente está falando aqui sobre outros vetores, né? Esse aqui é um dos grandes vetores. PIB da agropecuária. 2023
A gente teve a maior safra da história brasileira. Soja, milho, num ambiente onde a gente também está abatendo muitas cabeças de gado e a China está comprando tudo. Então a gente também está exportando muita carne. Isso tem levado a um influxo tremendo de dólares aqui no Brasil e esses dólares têm ajudado a nossa valorização cambial. As barrinhas é o crescimento do PIB da agropecuária trimestre a trimestre. Notem a barrinha agora do primeiro trimestre de 2023. Foi 20% de crescimento em relação ao quarto trimestre de 2022. O maior crescimento da série, que começa em 2000. Estou falando aqui de 23 anos de série. E a diferença entre os dólares que a gente recebe quando exporta e paga quando importa, que é a nossa balança comercial, também está nas máximas. Isso aqui é a balança comercial brasileira em 12 meses, chegando aqui em cerca de 70, 80 bilhões de dólares. Então a gente está exportando muito mais do que a gente está importando. Isso está fazendo com que a gente receba muitos dólares, está ajudando bastante a nossa moeda. Não é à toa que a gente está até melhor que nossos pares. Essa linha azul é um índice do JP Morgan de moedas emergentes. Notem que ele tem uma certa estabilidade aqui ao longo de 2022, período justamente que o real valorizou muito, aqui é a linha preta, né? Real caindo, dólar saindo de 5,40 para cerca de 4,80, enquanto as moedas emergentes ficaram paradas. Isso é a força do agro ajudando, não é só o agro. O Brasil teve algumas surpresas benignas que eu vou tratar depois em outras esferas, mas o agro está sendo muito importante porque aí é dinheiro na veia, né? É dólar entrando no Brasil de forma muito direta. E é o agro, inclusive, que está segurando nosso PIB. Né? Para 2023, a gente espera um PIB crescendo 2,6%. Boa parte disso é agro. Se a gente for pegar indústria, comércio, serviços, o crescimento desses setores está mais baixo, na casa ali do 0,5%, 1%, porque eles estão sofrendo com o juro. O juro não influencia tanto o agro. Né? O agro é mais dependente de safra. Já a indústria, comércio e serviços sofrem, então esse 2,6%, se você tira o agro, vira 0,5%, 1%. Mas notem que é um crescimento forte. A gente teve 3% de crescimento em 2022, 5,3% em 2021. São as maiores barrinhas, olha, em bastante tempo. Desde lá de 2011 que a gente não viu um crescimento tão forte quanto esse. Claro que para 2024 o cenário não é o mesmo. Para 2024 a gente o crescimento migra para zero e parte dessa diminuição do crescimento, claro, tem relação com a Selic estar em 13,75. É difícil você continuar crescendo com o juro tão alto, crédito caindo. Está muito heterogêneo. Eu vou mostrar aqui que tem algumas esferas da economia que estão melhores, tem outras que estão piores, mas o agregado está vindo para baixo. E não é à toa que o Banco Central está na iminência de derrubar os juros. Parte disso se deve à influência de um PIB zero que está se desenhando para 2024. Por favor. Do jeito que está sendo inicialmente proposta, a simetria que a reforma tributária gera a longo prazo é para baixo. Digo a longo prazo porque ela começa a valer só em 2026 e tem uma transição até 2033 para ser 100% implementada. Mas, é claro, o efeito que eu acho que é mais negativo do que positivo vai se materializando conforme o tempo vai passando. Eu não estou tão pessimista com ela porque eu estou vendo o texto mudar de forma muito rápida. Então, essa semana, inclusive, foi uma das semanas que o texto mudou de forma mais substancial. É muita, agora, discussão, muita mudança em termos de tramitação que está acontecendo. O Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara, já colocou o texto embaixo do braço dele, então já saiu do executivo o formato final, e ele está recebendo contribuições de todas as frentes. Até o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, já está agora mais na ponta favorável à reforma, porque ele está conseguindo mexer nela por dentro. Claro que não é todo mundo que está já, digamos, concordando, e nem deve estar, tem muita coisa que eu acho que tem que mudar, mas o agro é uma delas. Então, assim, eu acredito que você, se aprovasse amanhã o texto que está hoje, teria mais assimetria negativa para o crescimento, porque o agro ia ser prejudicado, tem menos incentivo a você continuar investindo, aumentando capacidade produtiva, é negativo, mas eu acho que é justamente essa negatividade que está levando a uma reação. E eu tá me parecendo que o formato dela vai ser bem mais suave do que inicialmente foi proposto pelo executivo. Então, claro que preocupa, como eu falei, todo risco a gente tem que estar de olho, ainda mais se você está com exposição em empresas do agro. Mas é um risco que a gente hoje está disposto a correr. A gente, inclusive, tem posição no agro. A gente tem dentro da carteira de ações que o Mallorca tem, a gente tem posição em SLC. É uma empresa que vive de soja e algodão. Empresa gigantesca, né? Uma das propulsoras desse PIB agro gigantesco.
gente está com exposição a ela, porque a gente acha que o preço de commodity continua alto, a gente está vendo a empresa negociando abaixo do NAV dela, né, do valor do patrimônio líquido dela, né, em termos de valor de terras, e porque eu acho que a reforma tributária não vai ser tão danosa quando ela finalmente ser aprovada, que ainda vai demorar um pouco, tá, não é algo para amanhã, ainda vai ter uma tramitação de alguns meses pela frente. Eu acho que ela vai ter um formato bem mais light do que foi proposto inicialmente pelo executivo. Vão continuar monitorando, mas não é eu acho que tem até preocupações maiores no âmbito macro do que essa. Essa é uma até que eu estou mais convicto que vai ser algo bem mais light do que está parecendo que vai ser inicialmente. Bom, eu falei que tem heterogeneidades aqui, né? Uma delas aparece aqui, mercado de trabalho. Mercado de trabalho, a gente vê um número de pessoas empregadas muito alto, cerca de 100 milhões de pessoas. Notem que é o maior valor, se a gente pegar toda a série aqui, desde 2012, e a taxa de desemprego no Brasil rodando também muito baixo, né? 9% de taxa de desemprego é os níveis que a gente não via lá desde 2015, antes do maior biênio recessivo da nossa história. 2015 e 2016, maior recessão da história do Brasil, taxa de desemprego explode de 7 para quase 15, a gente está vivendo em 9. Então, assim, eu não acho que isso vai se manter. A gente está com Selic de 13,75. Isso vai pegar em outras frentes da atividade, já está diminuindo produção, já está diminuindo comércio. O emprego vai sentir, mas ele está se mostrando bastante resiliente. Parte dessa resiliência vem que o setor mais forte na economia é o de serviços, justamente aquele que está se beneficiando desse efeito de retomada pós-pandemia, que não está, claro, com a mesma força de antes, mas ainda tem algum grau de propulsão que causa. E serviços precisa de muita mão de obra, né? A gente trabalhando para prestar o serviço. Então, isso tem mantido o desemprego baixo. É uma notícia quando a gente pensa, pô, em relação à atividade é legal de ver, mas lembrem que significa demanda. Demanda significa inflação. Se esse desemprego não começar a subir, o risco é o Banco Central acabar tendo que subir, derrubar o juro menos, né? Acho que derruba em agosto, mas ele pode ter que parar de derrubar, ele pode ter que derrubar num ritmo menor. Parte vai depender do quanto que esse desemprego sobe ao longo do tempo. Mas eu acho que sobe o suficiente para manter o juro caindo. Porque em outras frentes a gente vê a atividade mais fraca. Eu falei ali na indústria, serviços, comércio, aqui a gente vê o crédito, né? Justamente o que é mais afetado pelo juro alto. Pessoa jurídica já está consumindo bem menos crédito, tá? Essa linha aqui é as novas concessões de crédito feitas mês a mês, então quanto de crédito está sendo tomado ao longo do tempo. Então as empresas estão diminuindo bastante. E nessa linha da pessoa física, que é a linha azul, parece que está na máxima, mas ela esconde uma composição importante. O que está na máxima é o cartão de crédito. Se você vai olhar consignado, desmanchando, financiamento imobiliário, desmanchando, financiamento de veículos, desmanchando. Mas, como hoje o acesso ao cartão de crédito é muito fácil, né, qualquer um abre uma conta no Nubank e consegue crédito, está havendo uma migração para uma composição de crédito muito pior, né, onde você paga muito mais juro. E está saindo das linhas de maior qualidade que o banco só concede para as pessoas que têm condição de pagar. Sinal de que o juro alto está tendo seu efeito. Sinal de que esse desemprego vai começar a subir. E sinal de que a Selic vai continuar. Vai ser possível derrubar a Selic e continuar derrubando a Selic ao longo dos próximos meses. Mas é uma situação bem severa. A situação da pessoa física brasileira está bem difícil quando a gente olha em termos de crédito. Esse gráfico aqui mostra o endividamento das pessoas. 49% da renda anual das pessoas hoje é composta por dívida. Então é bastante coisa. A gente está falando. O Brasil é um país de PIB per capita baixa. A PIB per capita baixa. A maior parte das pessoas no Brasil é pobre. Isso é uma realidade. Ponto. Se as pessoas do Brasil estão com uma dívida de 49%, em termos de renda anual, a maior parte das pessoas que estão com essa dívida é pobre. É um risco grande que a gente está vendo aqui de ter um efeito deletério sobre consumo e emprego mais rápido, mais repentino, quando você vê esse nível de alavancagem. Se a gente pensa em comprometimento da renda, todo mês, 27% da renda das pessoas vai para pagar prestação, juro e amortização. Então, assim, é uma situação muito deletéria para consumo, está sendo mantida em parte porque a atividade tem seu lado que está forte, em parte porque está muito fácil você continuar rolando essa dívida, principalmente via cartão de crédito. Mas tudo tem um limite. Eu acho que tem um risco aqui grande de você ter uma piora mais repentina, é algo que a gente tem que ficar de olho, e se isso acontecer, a consequência é uma inflação menor e o Banco Central derrubando os juros mais rápido, né? Tem que pensar nesse sentido também. Aqui é a inadimplência no Brasil. Então, as pessoas físicas cada vez mais atrasando os seus pagamentos, já está em 6,2% dos pagamentos atrasados, maior nível desde 2016, e as pessoas jurídicas também, cerca de 3%. Não é um nível tão alto, mas a derivada aqui, né, o ritmo que está subindo, preocupa. O lado bom, né, dessa atividade mais fraca, fruto da Selic alta, é que a gente está vendo resultado na inflação.
É um lado bom porque permite que o Banco Central derrube o juro. Então, se a gente pegar a inflação aqui esperada para 23 e 24, o mercado já está negociando uma inflação para esse ano de 4,9, para o ano que vem de 4,5. Notem aqui que essa inflação chegou a ser negociada em meados de 22 a 7, 7,5%. Então, teve uma revisão muito grande de qual vai ser a inflação em 23 e 24. E essa revisão está permitindo justamente se desenhar a perspectiva de uma queda de juros. Na Quantitas, a gente espera 4,8 e 4,5, bem parecido com o que o mercado está negociando. Não é a meta de inflação, a meta de inflação é 3. Eu acho que essa meta não vai ser alcançada, mas que o Banco Central sabe disso e quando chegar lá o dia de, bom, será que a gente alcançou a meta, não alcançou a meta, ele meio que sabe que vai chegar lá e não vai ter alcançado, mas já está trabalhando com um patamar de inflação, digamos que não é algo formal, mas é um patamar de inflação que permite você derrubar juros, é um patamar aceitável. Eu acho que esse aceitável está ali perto desses 4%. Se a gente continuar vendo isso surpreender, a chance é do Banco Central acabar derrubando os juros até mais rápido. Por isso que o nosso cenário é uma queda em agosto, cai 0,25 em agosto e depois segue caindo de 50 em 50 ao longo de quase todo 2024. Termina esse ano com a Selic em 12% e 2024 com a Selic em 8,5%. Talvez seja a melhor notícia aqui, já se encaminhando para o fim da apresentação. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer assim, inflação não é o único determinante de taxa de juros. Se a inflação está alta, o Banco Central sobe juros. Se a inflação está baixa, o Banco Central derruba juros. Mas o grau de incerteza, de aversão a risco, de desequilíbrios que um governo pode causar, tem uma influência tremenda também na taxa de juros. E não é na taxa de juros só do Banco Central, é nessa taxa que é negociada, a gente conversou antes. Essa taxa que o mercado negocia, que ela, é claro, é afetada pelo que o Banco Central faz, mas ela tem vida própria, fora do controle do Banco Central. E se as coisas começam a ir pior, se o governo começa a agir pior, ela reage. Aqui tem um gráfico que ilustra isso. Isso aqui é a curva de juros. No exemplo que eu dei, eu falei do juro de 5 anos, né? Mas a gente tem, na verdade, o juro valendo para empréstimos de qualquer período, né? De 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 10 anos. Cada um deles sendo o tempo todo balizado por qual é a expectativa de juros de hoje até lá. E o Banco Central mexendo a taxa de um dia, que aqui o gráfico começa num ano, né? A taxa de juros de um dia estaria por aqui, ó, 13,75. Então o Banco Central mexe aqui e o mercado negocia toda uma linha de taxas de juros contra tempo que o empréstimo vai ser feito, baseando-se no que o Banco Central é esperado, no que é esperado que o Banco Central faça, se o Banco Central vai cair o juro ou subir o juro, e no grau de aversão a risco. Se coloque na posição de alguém que está emprestando dinheiro para receber de volta em 10 anos, independente do que ele acha que o Banco Central vai fazer. Se ele acha que o Brasil está indo em direção a virar uma Suíça, ele vai cobrar um juro mais baixo. Que bom, o Brasil está explodindo. Com certeza vou receber esse dinheiro de volta. Agora, se ele acha que o Brasil está indo em direção a uma Argentina, ele vai cobrar um juro mais alto. Então, bom, daqui a pouco esse país quebra, eu é que não vou ficar cobrando juro baixo para receber daqui a 10 anos, que eu sei lá o que vai ter acontecido até lá. Então, esse prêmio de risco influencia esses trechos longos da curva de juros. Esse formato de um juro que caía até cerca de 11,5 e depois ficava estável, era o formato da curva de juros brasileira em 4 de novembro de 2022. Alguém lembra o que foi esse dia 4 de novembro de 2022? Foi a segunda-feira depois da eleição do Lula. O que a gente tinha na segunda-feira, logo depois do domingo que o Lula foi eleito? Uma curva de juros que antecipava que o juro de fato ia cair, né? Selic estava em 13,75, juro ia cair até cerca de 11,5, depois ia ficar estável. Isso é um grande voto de confiança que o mercado deu para o governo Lula. Pensou, bom, Lula vai assumir. O Lula assumiu em 2003 e se mostrou um Lula light. Botou Palocci na Fazenda, Meirelles no Banco Central. Olha, todo mundo pode ter suas ressalvas, mas o mercado acreditou que seria um Lula mais parecido com o que ele foi em 2003. Logo, o mercado não botou muito prêmio de risco aqui. Queria fazer um empréstimo de 10 anos, o mercado cobrava o mesmo juro para um empréstimo de 3 anos. Não tinha medo de virar Argentina, não tinha medo de, vou cobrar mais juro aqui em 10 anos, porque eu acho que o Brasil vai virar Argentina. Isso não existia na segunda-feira que o Lula foi eleito. O que acontece ali no pré-governo e início do governo Lula? Vem um discurso de reestatização da Eletrobras, da Petrobras recomprar a BR Distribuidora, da Petrobras sofrer intervenção de preços,
O ministro da Previdência, Carlos Lupe, fala em acabar com a reforma trabalhista. O ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, fala em acabar com a reforma da Previdência. O ministro do Trabalho fala em acabar com a reforma trabalhista. A gente vê um governo muito descoordenado com seus ministérios. O Lula falando de forma extremamente agressiva com o Banco Central, contestando a autonomia do Banco Central, e uma pauta extremamente heterodoxa e quase que sendo imposta sobre um Congresso que também havia sido eleito democraticamente, quase que nem levando em consideração que as coisas precisam ser legisladas, né? Como se, ó, bom, eu vou fazer isso tudo na imposição, eu sou executivo, eu fui eleito, eu posso. O mercado tirou o voto de confiança. Então, o juro que estava lá em 10 anos, rodando em 11,5%, sobe para 13,25% em 24 de março, 3 primeiros meses do governo, sem o Banco Central fazer nada com a Selic. A Selic continuava em 13,75%. Isso denota que o Banco Central tem muitos limites até onde ele pode influenciar o juro. E o governo Lula mostrou no seu início que se você vai além dos limites do que é aceitável, o mercado reage, porque o ser humano reage. Quem é que vai emprestar dinheiro a um juro baixo se acha que as coisas estão indo para um caminho pior? Ninguém. Você pode até tentar obrigar as pessoas, mas elas vão fugir de você, elas vão fugir do Brasil. Pode levar até um limite, como você levou para a Venezuela, mas você, em última instância, termina com caos social. As pessoas não vão ser obrigadas a fazer algo porque o executivo está ordenando elas. Então, isso aí é a consequência. Se parasse por aqui, seria um retrato bem ruim, né? Mas, felizmente, é 24 de março. O que acontece de 24 de março em diante? Primeira e mais importante parte. O Congresso, que lá no início a gente falou que estava ali passivo, o executivo vai passar por cima de mim, mostra que não é bem assim. O Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, do Senado e o Legislativo como um todo, fala, olha, pode tentar, mas tu não passa essas coisas aqui. Reestatização da Eletrobras? Esquece. Petrobras comprar BR Distribuidora? Pode até tentar, mas vai ser difícil. Acabar com a reforma da Previdência, algo aprovado pelo Legislativo, uma PEC, com 2/3 do Congresso, coisa mais democrática possível você pode ter? Esquece. Reforma trabalhista? Chamaram o Luiz Marinho de louco. Então, não teve jeito. O Congresso se mostrou uma tremenda frente de proteção de todas as conquistas que foram feitas nos últimos 7 anos. E ele se mostrou não só uma frente de resistência, como uma frente com total capacidade de fazer isso, porque, em última instância, a palavra final de tudo é do Congresso, não é do Executivo. O Congresso, em última instância, derruba qualquer coisa que precisar de ação legislativa, que é o que engloba a maior parte dessas reformas. Né? O que o governo pode fazer na canetada é muito mais coisas do Executivo, não pode aprovar uma mudança na Constituição sem passar pelo Congresso. Então, essa resistência que o Congresso mostrou levou a um alívio muito grande por parte dos mercados de que, olha, essa loucura toda que está na pauta não vai passar. Mas, felizmente, não foi só isso. Se fosse só o Congresso, seria já um belo caminho andado, mas houve também uma reação por parte do governo. Essa reação tem até nome, Fernando Haddad. Fernando Haddad apareceu, podemos fazer todas as críticas que quisermos a ele, mas ele apareceu como uma voz dentro do governo, mas alinhada com coisas não heterodoxas do que com coisas heterodoxas. A linha heterodoxa dentro do PT, a ala mais política, tem uma líder chamada Gleisi Hoffmann. Todo respeito a quem gosta do PT, mas eu não gosto nem um pouco dela. Mas eu respeito o Haddad. Porque o Haddad, independente também de divergências com o que eu penso, ele respeitou uma voz que é legítima, que, olha, a gente não pode fazer uma heterodoxia tão agressiva, existe legitimidade no que foi aprovado nos últimos 7 anos. E o Haddad, inclusive, trouxe pautas corroborando isso. O arcabouço fiscal, que é uma substituição ao teto de gastos, se mostrou algo muito mais light do que se esperava inicialmente. O teto dos gastos, no fim das contas, nem mudou muito em relação ao que já estava operando em 2022. Na Petrobras, que se esperava uma intervenção mais forte, fizeram uma mudança na política de preço, por exemplo, só para inglês ver, não mudou nada. Ao invés de ser um preço que baliza o preço global, o preço da Petrobras, agora é uma banda que é muito parecida com o preço que rodava antes. Então a Petrobras não vai ter intervenção propriamente. Ela vai rodar com algo parecido. Politicamente, claro, foi alardeado que foi feita uma mudança, mas a queda de preço da Petrobras foi porque a gasolina caiu lá fora e permitiu que a Petrobras cairia. Isso aconteceria com qualquer governo, sob qualquer política. Não foi um mérito de nenhuma mudança na Petrobras. Então houve uma mudança de postura que ajudou também o mercado a avançar. Bom, felizmente esse governo Lula não é o Lula Light também, mas também não é a Dilma. A Dilma acho que seria a nossa pior experiência que a gente tem recente. É algo no meio do caminho, talvez. E, obviamente,
né, eu falei para vocês no início, né, o juro a nível global já está com uma perspectiva de parar de subir. As taxas de juros esperadas à frente para o mundo desenvolvido, para os Estados Unidos, caíram. E essa queda de taxa de juros esperadas também influencia o Brasil. Faz se esperar que o Brasil também trabalhe com uma taxa de juros mais baixa. Então, Congresso atuando, Lula mudando um pouco de postura, juro global para baixo, tem esse efeito. E agora sim, a gente está em 5 de julho de 2023, a data de ontem, a curva de juros brasileira tendo uma queda muito substancial, e por trás dessa queda também tem elementos comuns à valorização do real, né, a queda do dólar, a alta da bolsa, né, a bolsa está indo agora de volta para 120 mil pontos, tudo isso está no mesmo contexto dessa queda da taxa de juros. Até a taxa curta, né, esperando que o Banco Central vai derrubar mais a Selic, e a taxa longa, que é a mais importante, que chegou a operar perto de 13,5, agora está em cerca ali de 10,80 a taxa de 10 anos. E é interessante ver a evolução dessa taxa de 10 anos. Aqui eu mostrei, né? A taxa de 10 anos estava em 11,5, foi para 13,25, voltou para 10,80. São 3 pontos. Se eu pegasse a evolução dela ao longo do tempo, durante vários anos, é esse gráfico aqui. Essa linha preta é a evolução da taxa de 10 anos, né? Essa pontinha aqui, essa evolução ao longo do tempo. Ela subiu muito, né? Aqui é aquele patamar alto que eu mostrei ali, de 13, 13,5. Aqui é essa queda recente, vindo para 10,80. Notem que não é um patamar mais tão alto para os riscos que a gente tem na mesa. Se a gente pensar no auge da Dilma, essa taxa de juros chegou a bater 17%. No intraday, ela chegou a bater 18%. Eu lembro desse dia, foi um dia terrível. Esse é o Lula-Dilma, pior versão do Lula, que era para onde a gente estava indo quando a curva estava subindo aqui para a linha vermelha. Né? Felizmente, não fomos para o Lula-Dilma. Mas também não acho que a gente está no Lula light. Não é o Lula do Palocci e do Meirelles. É algo no meio do caminho. A gente gosta de chamar esse Lula, talvez, de um Dilma 1. Esse período aqui do início do governo Dilma, que é o que não é o período hardcore da Dilma, lá de 2015, depois que o Joaquim Levy sai da Fazenda, mas também não é o Lula light. É uma Dilma que, durante 2011, 12, 13, 14, levou as coisas meio que num meio a meio ali, que não era nem muito bom, mas também não era muito ruim. Eu acho que isso é algo mais fair para pensar Brasil. 10,80 parece baixo. 11, 12, a média aqui do período Dilma, pós a eleição dela em 2014 a 12,4, se você pegar 2013, 2015, já cai para uns 11,5, me parece algo mais fair. Então a gente não está mais tão construtivo com juros. A gente foi muito beneficiado nessa queda dos juros de uma posição que a gente tinha comprado em NTNB. Então a gente pegou todo um movimento de queda de juros nas Bs que fez o valor dela subir. Então isso beneficiou muito, Mallorca beneficiou, Galápagos. Tínhamos posições também que antecipavam que o Banco Central talvez tivesse que antecipar mais essa queda de juros. Nos beneficiamos um pouco delas. Agora a gente está começando a se posicionar na ponta contrária. A primeira ponta que a gente está fazendo é comprar o juro do segundo semestre de 2024. O Brasil, o mercado está antecipando que o juro vai cair muito ao longo de todo 2024. Eu acho que o segundo semestre já tem risco de não cair tanto. E a gente está comprando inflação. Tá? Eu acho que, por mais que o nosso cenário não esteja muito diferente, essa inflação de 4,5 para virar 5 é muito fácil. E tem alguns trechos em 2025 que chegam a estar precificando 4 de inflação. É uma coisa dar errado que essa inflação vira 5, vira 6, e é mais fácil algo dar errado que dar certo. Né? Para a inflação cair para 13 é mais difícil do que ela subir de 4 para 5. Então a gente também está comprado em inflação ali entre final de 24, início de 24 e início de 25. Então é só para dizer assim que o mercado andou muito, é óbvio que é uma boa notícia, mas também eu acho que tem que ter mais cautela nos níveis de preço que a gente está agora. A gente não está mais com a mesma construtividade. Diria que o ativo que hoje a gente ainda mais gosta é bolsa, porque bolsa realmente ainda está com múltiplos baixos, com o lucro que as empresas estão dando hoje, com esse nível de juros, dá para subir mais. Mas o juro de mercado cair mais, acho que é difícil. Por isso que até isso contém o benefício do Banco Central derrubar juros. O Banco Central derrubar juros hoje é só entregar o que o mercado já está esperando. Eu acho que a chance de alguma coisa dar errado e essa expectativa talvez ser revisada para cima existe, e é mais ou menos nessa ponta que a gente está se posicionando. Pessoal, é um cenário difícil, é um cenário com muita incerteza política, riscos, por isso que, volto a dizer, é importante diversificar, é importante procurar consistência e uma dica, talvez, se me permitem, uma pequena dica, fujam das balas de prata. Balas de prata, nesses cenários incertos, são justamente as coisas que, às vezes, têm grandes degraus de valorização e machucam bastante nos nossos retornos num determinado período.
Eu peço desculpa novamente pelo atraso, mas agradeço muito a participação de vocês, fico muito feliz de estar aqui, espero que tenham gostado e que tenham uma boa noite. Obrigado. E antes das perguntas, convido a todos a lerem esse QR Code, que vocês automaticamente entram na nossa lista de transmissão do WhatsApp e passam a receber nossos informes, nossos vídeos, nossos áudios direto no celular, sempre que a gente envia. Não é algo excessivo, é de vez em quando. A gente não fica metralhando vocês, mas a gente mostra material ali, se vocês quiserem receber, fiquem à vontade, por favor. E se tiverem alguma pergunta, claro, só fazer. Todo mundo entendeu tudo, então. É que isso aqui é bem tranquilo, né? É algo trivial, né? Bom, se não tivermos mais perguntas, só me resta agradecer aí a presença de vocês mais uma vez, especialmente ao João pela brilhante exposição que fez aqui para a gente. E espero vocês no nosso próximo evento. A gente mantém vocês informados. E, para quem quiser, continuamos aqui fora. Obrigado, gente.